Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora mais um momento devocional, então convido você e sua família para que estejam refletindo, estejam orando, também vamos ter momento de cânticos, então vamos orar agora para que Deus abençoe esse nosso momento. Senhor Deus, muito obrigada porque nós podemos ouvir mais da Tua palavra, nós podemos aprender mais sobre o Senhor. Que nada venha tirar nossa atenção, que nós possamos estar com o nosso coração voltados para o Senhor, Pai, para estarmos mais perto do Senhor, para aprendermos mais sobre o Senhor e sobre a Tua palavra. Nos ajude a crescermos a cada dia mais no Senhor. Muito obrigado por esse momento devocional que teremos e nos ajude, como família, a buscarmos o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, sua família e o seu domingo. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje eu vim aqui para a gente aprender sobre mais uma parábola, que são aquelas histórias que Jesus contava para nos ensinar como viver aqui nessa terra. E a de hoje tem a ver com sementinhas. Vou jogar umas sementinhas aqui na minha mão. Tem a ver com um homem que jogou sementinhas na terra. Jesus contou essa parábola para uma multidão de pessoas. E ela está lá em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Então, Jesus contou que tinha um homem que ele pegou sementes e foi jogando na beira do caminho, plantando essas sementes. Quem aí já plantou alguma sementinha, alguma árvore? A gente tem que jogar numa terra boa, não é mesmo? Mas esse homem jogou em 4 tipos diferentes de terra. E eu vou contar para vocês cada uma delas. As primeiras sementes caíram na beira do caminho. E vieram então passarinhos e comeram todas aquelas sementes. As outras sementes, na segunda terra, a segunda terra que elas caíram foi numa terra cheia de pedras, uma terra rochosa. Então elas caíram naquela terra, começaram a crescer, mas veio o sol bem forte e como ali tinha pouquinha terra, porque tinha muita pedra, logo aquela plantinha, morreu. A outra parte das sementes ele jogou numa terra que tinha muitos espinhos. Então as sementes caíram, começaram a crescer, mas aí vieram os espinhos e sufocaram aquela plantinha que estava crescendo. E ela também acabou morrendo. E a última parte das sementes, ele jogou em uma terra boa. Ali aquelas sementes caíram e elas foram crescendo. Veio sol, chuva e elas foram crescendo com tudo que precisava para ficar uma grande
uma grande plantinha. E essa planta deu até frutos. Isso quer dizer que a terra era muito boa, não é mesmo, que ela caiu? Então, mas tia Ju, que história é essa de plantar semente? O que tem a ver essa semente comigo? Bom, as terras que essas sementes caíram são o nosso coração. O coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. E a semente representa a palavra de Deus. Então, Jesus quer contar como as pessoas, como acontece com as pessoas, com a vida das pessoas, quando elas ouvem a palavra de Deus. Tem 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. As primeiras pessoas são iguais àquelas sementes que caíram na beira do caminho. Vieram os passarinhos e comeram. Ou seja, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não dão muita bola, não acreditam muito, assim, não entendem, e logo vem o mal e arranca aquela palavra do coração delas. Então, elas não recebem a palavra no coração. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. A palavra entra no coração, elas até recebem com alegria. Mas quando vem algum problema, algum medo na vida dessas pessoas, elas começam a esquecer da palavra de Deus. Elas deixam a palavra de Deus de lado. E igual aquela terra que tinha muita pedra, vai matando aquilo. Deixa eu fazer de novo. A segunda parte das sementes caiu na terra qual? Isso mesmo, a terra cheia de pedras, de rochas, que a terra era pouquinha. Isso quer dizer aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem ela com alegria no coração. Mas quando vem um problema, quando elas ficam com medo de alguma coisa, quando elas estão tristes, elas logo se esquecem da palavra de Deus. E assim como era pouquinha terra, no coração delas, a palavra não entrou muito bem. E logo elas deixam a palavra de Deus de lado. O terceiro tipo de pessoa são aquelas que ouviram a palavra de Deus, receberam com alegria, mas as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, as coisas que não são de Deus, começam a tomar mais parte do coração delas do que a palavra de Deus. E lá, lembra, eram os espinhos que sufocaram. Então, por exemplo, como que isso pode acontecer com a gente? Quando a gente conhece a Deus, a palavra dele, mas a gente coloca outras coisas no lugar. A gente prefere ficar jogando videogame, a gente prefere desobedecer, mentir, fazer coisas escondidas, ou a gente prefere, às vezes isso também pode acontecer com adultos, que preferem coisas como carros, preferem coisas de dinheiro, mais do que Deus e a palavra dele. Isso faz com que a palavra de Deus no nosso coração seja sufocada por essas coisas do mundo. E o quarto tipo de solo foi aquele solo qual? Muito bem, o solo bom, que a semente caiu nesse solo, e ela foi crescendo, 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 e até produziu frutos. Lembra, eu já contei para vocês a história da árvore boa que produz frutos bons. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, recebe ela com alegria no nosso coração e obedece a palavra, ou seja, a gente pratica, faz aquilo que está escrito na palavra de Deus, a gente cresce assim como essa planta e produz frutos bons. E a gente tem que ser como esse quarto tipo de solo. Não adianta a gente só ouvir a palavra, igual aquelas pessoas do primeiro solo, e não receber no coração. Não adianta a gente ouvir a palavra e ficar com medo das coisas e não acreditar na palavra de Deus, como o segundo solo. Não adianta a gente ouvir a palavra de Deus e achar as coisas, desobedecer, mentir e fazer coisas que desagradam a Deus. A gente tem que ouvir a palavra, colocar ela no nosso coração e produzir bons frutos, ou seja, fazer tudo aquilo que Deus manda na sua palavra, como obedecer, falar a verdade, não ter inveja, não ser uma pessoa que fica com raiva rápido, ser uma pessoa que tem domínio próprio. Tudo isso são frutos de uma árvore boa. Mas é claro que o mais importante disso tudo, para a gente produzir bom fruto, é que a gente tem que ouvir a palavra e aceitar Jesus como o nosso único Salvador. Só a partir do momento que a gente tem Jesus dentro do nosso coração é que a gente vai conseguir ser esse solo bom que produz fruto bom. Então, pensa bem aí na sua cabecinha.
Qual solo você acha que você tem sido? Será que você tem deixado o medo, as coisas do mundo ou coisas que não agradam a Deus serem mais importantes que a palavra dele? Ou será que você tem praticado a palavra e produzido bom fruto? Então pensa aí e ore a Deus, pedindo para que você seja uma plantinha que produz bom fruto. Aliás, vamos orar juntos? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar agora todos para fazer minha oração. Senhor Deus, muito obrigada por essa história e porque com ela eu aprendo como eu posso ouvir a palavra do Senhor e colocar ela no meu coração. Me ajude a ser como aquele quarto solo, que eu possa ouvir a palavra do Senhor, aceitar Jesus como meu Salvador e produzir bons frutos, sendo obediente, sendo uma pessoa verdadeira, uma pessoa que sempre tenta ser mais parecida com Jesus. Me ajude também a falar dessa palavra para os meus amigos e para as pessoas que ainda não conhecem ela. Em nome de Jesus, amém. E eu também vou dar uma ideia de tarefinha para vocês. Pegue uma folha e divide ela em 4. E em cada um, você desenha o tipo de terra que caiu aquela sementinha. Se você tiver alguma sementinha assim em casa, quiser colar também no desenho para enfeitar, vai ficar super legal. Então é isso, crianças. Até a próxima. Tchau! Nós vamos ler a palavra de Deus para estudá-la na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os 3 primeiros versos que dizem o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Essa é a palavra do Senhor. A verdade é que essa argumentação de Paulo segue até o versículo de número 59. Paulo encadeia aqui uma corrente de ideias argumentativas sobre fundamentos da nossa fé. E esse fundamento está na obra de Cristo, especialmente na sua morte e ressurreição. Irmãos, nesses dias nós temos consumido muita informação. É muita notícia chegando a todo instante, pelo celular, pela televisão, pelo noticiário local, nacional, internacional. Nós temos consumido mais informação do que há muito tempo fazemos. Nós estamos atentos aos números por conta da pandemia do Covid-19 que tem se alastrado pelo mundo todo e chegou também à nossa cidade. Nós estamos de olho no número de casos confirmados de contaminação, estamos olhando as notícias do número de mortos, estamos olhando as informações sobre a possibilidade do fim da quarentena, do avanço da quarentena, das vacinas que estão sendo testadas, daquelas que estão tendo bons resultados.
Nós estamos consumindo muitas notícias o tempo todo e nem sempre são notícias que nos despertam ânimo. Mas a melhor notícia de todas veio de um túmulo. Sim, a melhor notícia do mundo veio de um túmulo e de um túmulo vazio. E no meio de tanta informação que nós temos recebido nesses dias, eu quero te notificar sobre a melhor notícia de todos os tempos. O túmulo de Jesus Cristo está vazio, e esse é o fundamento da igreja, da nossa identidade e da nossa esperança. Na ressurreição de Cristo, a morte foi convocada a prestar contas e morreu. Cristo retirou o seu aguilhão. Cristo mata a morte na sua ressurreição, dando vida a uma igreja nascente, dando vida a filhos e filhas adotados em amor. Há pelo menos 3 fundamentos que nós precisamos nos valer dele com todas as nossas perspectivas, com todas as nossas forças, nessa verdade de Paulo aqui. Nesses quase 60 versos, Paulo está inspirado pelo Espírito Santo, fundamentando a nossa fé e a nossa visão de mundo. E eu convido você a prestar atenção nelas. A primeira delas diz respeito a um fundamento passado. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Paulo então diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo está mostrando a veracidade histórica da ressurreição de Cristo, e que isso importa para a fé cristã. É parte histórica. Pessoas viram como testemunhas oculares Cristo Jesus ressurreto. E num tempo como este fato das testemunhas oculares sendo mencionadas num documento oficial como esse, é de máxima importância para a nossa fé. Paulo diz que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, e nós precisamos nos apegar a isso com toda a nossa perspectiva, com todo o nosso pensamento. É fundamento para o nosso pensamento e para a nossa teologia o fato de que Cristo historicamente ressurgiu dos mortos, ressuscitando de entre os mortos. Ateus, agnósticos, maometanos e tantos outros podem nesse momento questionar a veracidade da ressurreição de Cristo. Houve quem disse contemporaneamente a Paulo que o corpo foi roubado, que ele sequer chegou a morrer, que ele apenas sofreu um desmaio, e tantas outras notícias foram espalhadas, caluniosas naquele tempo. Mas elas foram todas sufocadas e derrubadas pelas testemunhas do Cristo vivo e aparente, como também ao apóstolo Paulo. E nós precisamos nos apegar a isso. Cristo se encarnou historicamente, morreu historicamente e também o fez ao ressurgir historicamente. O segundo fundamento que temos aqui é com relação ao presente, porque a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Se temos a importância passada do fundamento histórico, agora temos a importância presente do fundamento de fé. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa crença, da nossa teologia e da nossa fé. O texto nos diz no versículo 12 em diante: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Há pessoas dizendo que isso não é possível, então como é que tem gente pregando que Cristo ressurgiu? Então, Paulo continua o seu argumento dizendo: se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado
contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de todo cristão, e nós permanecemos nos nossos pecados. Paulo questiona aquilo que está se tornando recorrente nos seus dias, quando questionavam sobre a ressurreição de Cristo. Mas ele mesmo então toma a palavra dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um só homem, por um homem apenas também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse é um fundamento da nossa fé. Se nós não entendermos a ressurreição de Cristo como um fato, é vã a nossa fé. Porque a sua ressurreição conclui a obra de vitória contra o pecado. Na morte de Cristo, o pecado foi convocado, e na sua ressurreição ele foi definitivamente derrotado na figura da morte. Mas em terceiro lugar, há um último fundamento na ressurreição de Cristo, o fundamento da nossa esperança. Os versículos 51 e diante dizem o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo Jesus, que ressurgiu de entre os mortos, ressuscitou e venceu a morte. E esse é o fundamento da nossa esperança, porque este fato não apenas faz com que a nossa fé não seja vã, mas nos dá uma fé que aponta para o futuro da nossa perspectiva e da nossa vida com Deus, de que nós também seremos ressuscitados de entre os mortos, de que a nossa mortalidade será confrontada com a imortalidade e perderá com a vitória do que é eterno. E nós estamos inclusos nesse plano de coisas eternas, de uma realidade nova e para sempre. Na ressurreição de Cristo, nós somos convidados a celebrarmos a vida eterna que Ele promete a nós. Todos nós seremos transformados na ressurreição, ou para aquilo que a ressurreição aponta, o corpo glorificado. Todos seremos transformados em glória. Nós celebramos o bendito nome de Cristo, esse Cristo que ressurgiu dentre os mortos, e seu túmulo está vazio, berço da igreja, pedra de esquina, aquela pedra removida do fundamento da nossa esperança, porque Cristo ressurgiu dos mortos, nos dando essa perspectiva de vida, essa fé. Num dia onde falamos tanto sobre a morte, nós precisamos ser encorajados pela ressurreição. Em dias em que a morte está sendo a primeira personagem do noticiário, nós precisamos lembrar da ressurreição do nosso Senhor, porque na sua ressurreição, não apenas Ele, mas nós todos somos esperançados, nós todos somos animados a crer na ressurreição de nossos próprios corpos, de vida eterna, de vida abundante, de vida com Deus, de vida celeste. O texto ainda conclui dizendo, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero falar para a igreja hoje, para aqueles que nos escutam, o seu trabalho, crendo em Cristo, não será vão. A sua esperança depositada em Cristo não será envergonhada, não será tida no vazio. Nós esperamos em Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E hoje eu convido você a glorificar a Deus, a se animar com a melhor notícia de todas. Cristo ressurgiu de entre os mortos, ressuscitou, matou a morte, tirou o seu aguilhão, venceu o pecado, tomou o nosso lugar na punição, para que tenhamos vida e vida abundante, vida eterna com Deus. Hoje é dia de boas notícias. Eu convido e desafio você a orar nesse momento, agradecendo a santa vida de Cristo, a sua providência de encarnação, morte e ressurreição. Nessa ressurreição nós temos esperança e esperamos o melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Bendito Deus, nós glorificamos o bendito nome de Cristo, o excelso nome do nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tendo encarnado, morrido, sido sepultado e ressuscitado de entre os mortos, para ser glorificado e nos perdoar de todos os nossos pecados, nos garantindo vida eterna e ressurreição da morte. No nome dele que falamos contigo e pedimos a tua bênção. Que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a sua vida e a vida do seu lar, hoje e para sempre, para além da ressurreição. Amém.